Muita luz à sua vida, prosperidade aos seus caminhos. Mais uma vez, com a graça do nosso Deus, estamos entrando com saindo da crise a todo o estado de Santa Catarina e por meio da internet para o Brasil e o mundo. E eu gostaria, como todos os dias eu peço, que você prepare seu copo com água. Vai lá na despensa, pega lá no filtro, na geladeira, coloca aí ao lado do televisor, um copo com água. Ao decorrer desse programa, essa água vai extrair unção e no final do programa você vai poder beber deste copo com água. Prepare isso a partir de agora, tá bom? E se você deseja enviar o seu pedido de ajuda, um pedido de socorro, você não tem com quem contar, nós temos uma central de atendimento que pode lhe atender, que pode te ajudar via WhatsApp. DDD 11, o 3573-3500, já está à sua inteira disposição. Agora, caso você queira ligar para conversar com alguém e receber uma direção à luz da palavra de Deus, então você pode entrar também via WhatsApp na ligação 48 3216 6162, chamada de áudio via WhatsApp, nós vamos te atender, tá bom? Enquanto você faz isso, nós vamos à matéria do programa de hoje e já em seguida eu volto falando sobre o que vai acontecer segunda-feira, porque é a corrente na Universal pela vida econômica. Eu já volto. Uma vista como essa era tudo que Mila Garra sonhou na vida e conquistou. A brasileira mora em Miami, no estado americano da Flórida. Mila gosta de estar sempre elegante, bem vestida, maquiada. Quem a vê assim, com roupas de grife e morando nesse belo apartamento à beira-mar, não imagina o que transformou essa mulher numa empresária de sucesso nos Estados Unidos. Mila nasceu em Paracatu, Minas Gerais. Cresceu em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Aos 15 anos, veio para os Estados Unidos visitar uma tia, que já trabalhava como faxineira. Gostou tanto que decidiu voltar para cá aos 19, só que dessa vez para ficar. Boston, em Massachusetts, foi a cidade que ela escolheu. A tia Vanilda, que morava lá, tinha acabado de voltar ao Brasil e pediu para algumas amigas americanas receberem a jovem sobrinha. Quando ela fez 18 anos, ela me falou que ela gostaria de ir para os Estados Unidos, conhecer, ter uma nova aventura na vida. Ela juntou a família, conversamos e concordamos que ela fosse para lá. Mila chegou a trabalhar numa padaria, mas inspirada pela tia, decidiu ser faxineira. O começo não foi lá animador. De balde em balde, de esponja em esponja, foi assim, limpando aqui e ali que a brasileira começou a economizar. Com muito sacrifício, Mila conseguiu guardar R$50 mil. Ela usou as economias para comprar uma lista preciosa. Nela estavam 28 clientes exclusivas. De 28 tinha virado 70. De 3 casas por dia, eu estava limpando 5, 6, 7. Ali veio na minha cabeça, esse é o negócio que eu quero fazer. Nessa receita de sucesso, muitas doses de dedicação, adicione bastante trabalho e um punhado de sorte. Sabe aquele lance de que um indica o outro? Pois deu muito certo com a Mila e ela começou a atender muita gente famosa. Mila abriu uma empresa, hoje com 43 funcionárias. Ela atende cerca de 800 clientes. São 60 limpezas por dia e faturou R$13 milhões no ano passado. O maior segredo, assim, da minha vida foi olhar problema como oportunidade. Eu sempre enxerguei isso e eu carrego isso comigo até hoje. Na minha vida pessoal, na minha vida profissional, no meu casamento. Para mim não tem tempo ruim. Eu acredito que foi isso que me trouxe até aqui. A cada segunda-feira nós temos colocado aqui no altar testemunhos de pessoas que, graças a Deus, conseguiram mudar de vida. Pessoas que chegaram com a vida financeira arruinada, endividada, destruída, perderam tudo. Mas por meio de uma obediência à palavra de Deus, essas pessoas conseguiram se levantar, saíram de um estado de humilhação, de penúria, de sofrimento,
para um estado de prosperidade. De repente você me assiste agora em casa, você está acompanhando o programa, até trabalhando, quem sabe, no interior do estado ou aqui na grande Florianópolis, e o que você está vivendo hoje na sua vida financeira não chega nem perto do que essas pessoas viveram. Ou o que elas enfrentaram no passado nem se compara ao que você está vivendo hoje. Eu quero que você acompanhe uma sequência de testemunhos de pessoas que estavam assistindo o programa como você, mas decidiram vir para o Congresso, pegaram a aliança do pacto e já conseguiram resolver a sua situação. Veja só. O que aconteceu vindo segunda-feira? Eu vim para cá, para Florianópolis, em 2019. Não tinha nem onde morar. Fiquei com os mendigos. Depois de um ano e pouco, meu filho mandou um dinheiro para mim, para eu sobreviver aqui. E quando foi 2019, né, me chamaram para o IFSC, que eu sou professora, né? Só que esqueci o documento, faltou tudo, ficou tudo para trás, porque eu estou aqui com uma medida protetiva. Então, eu tive que fugir para vir para cá para sobreviver. E quase que eu morro de frio, né? Nunca tinha enfrentado frio. Consegui um box dentro da Galeria Floripa, e agora eu estou com a loja na frente da Secretaria da Educação, que eu pedi até a sua visita, o senhor viu, o senhor é prova viva, né? Sei. E hoje eu estou com essa loja lá na frente da Secretaria, e o que mais eu escuto as pessoas falarem é a loja da diferença, porque é o que Deus está fazendo na minha vida. A diferença nesse lugar, Deus está me levantando aqui. Uma pessoa que ficou ali na praça, no meio dos mendigos, hoje tem sua loja. Tem. Dá certo quando faz uma aliança com Deus? E eu comecei a fazer a aliança e hoje eu vendo para fora do país. Muito mais vai vir na sua vida. Já vai acostumando com essa história de dar testemunho, tá bom? Bem forte para o nosso Deus. Como é que é o nome do senhor? É Yuri. Yuri. E ela? Isadora. A Isadora. Yuri, como é que estava a situação? O que você estava enfrentando que levou você a vir segunda-feira fazer o pacto? O que estava lá enrolado lá? A gente tinha uma situação no banco, né? Onde a gente pegou um valor e veio se acarretando, né? Isso faz muito tempo já, muito tempo. E no dito popular virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve. E aí vinha cada vez piorando, né? Cada vez piorando a situação. Aí entrou o propósito que o senhor falou, que até o final do ano a gente resolveria tudo, né? Sim. Aí eu escutei a palavra que veio do altar. Se foi pregado, eu acredito. Eu acredito que até final do ano eu vou resolver minha situação. Aí a gente botou nas mãos de Deus, ó. O banco ligava assim, ó, pai. Aí eu falava para Deus, ó, ainda não dá. Ainda não dá. Aí, de novo, o banco ligava, a gente ligava, o banco, não, ó, tal proposta. Não, ainda não dá, senhor. O senhor tem que ir, né, operar o milagre. Aí até chegou na hora que a gente disse assim, não, a gente vai acertar, ficou bom pra gente, a gente vai acertar para que as coisas comecem. Que eu acredito que quando vai se acertando as coisas, começa a andar melhor, né? Sei. E aí pagou a dívida? Paguei a dívida. Yuri, no auge da dívida, chegou a quanto? Sim. Uns 70 mil. É? É. Chegou a isso? Chegou em 70 mil. Aos olhos humanos não tinha como você pagar? Não, e foi assim, ó, coisa muito pequena. Era uma coisa muito pequena, quando viu o banco já estava juros, chegou nos 70 mil, daí eu... Perdeu o controle. Perdeu o controle. Mas pagou? Sim, paguei. Que bom. Dá certo, Isa, vir no congresso? Acordar cedo, igual vocês fazem? Sim, e detalhe, pastor, às vezes a gente tentava fazer com a força do braço, né? Como ele falou, o banco ligava e a gente tem isso. Só que quando a gente colocou no altar, nas mãos de Deus, as coisas começaram a fluir. A dar certo. A dar certo. Bem forte para o nosso Deus. Como é que é o nome do senhor? Anderson. E a senhora? Jusênia. O que aconteceu vindo segunda-feira? A gente está vindo aí no congresso desde março do ano passado e da virada do ano agora para agora, a gente aumentamos o Prolabore de retirada da empresa em 50%. Então isso tem vindo já constante já.
E a gente determinou que mês a mês, cada mês que se passasse, o faturamento seria maior ainda. Então, isso vem seguindo a risca. Todo mês parece que Deus surpreende, envia serviços de outros lugares, vem, vai fechando e vai crescendo. De umas 2 semanas para cá, as coisas que pareciam estar andando mais ou menos bem, o diabo se levantou de um jeito para tentar fazer com que a gente desistisse. Retrocedesse. Total. Ele tentou fazer com que a gente desviasse aquele olhar que a gente estava para o altar para outras coisas. Dentro de casa, os móveis, eletrodomésticos, chegou a estragar um num domingo, outro na segunda. O carro que a gente tinha vendido no início do ano, a gente estava com um outro emprestado. O diabo tentou tomar, e tudo aquilo na mesma semana. Mas aí a gente não baixou a cabeça, seguimos perseverando, porque a gente sabia que Deus estava com a gente. Em momento algum ele estava nos abandonando. Pelo contrário, aquilo ali era só uma prova de que quanto mais a gente estava lutando, mais o diabo estava se levantando, porque ele sabia que Deus tinha algo maior. Aí foi que a gente falou, no último dia, que era na sexta, vamos dar jeito, a gente vai conseguir. Fomos aí, parecia que não ia andar, mas Deus nos honrou e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu fazer a venda do outro carro e de um outro jeito ainda conseguimos comprar o outro, sabe? Deu certo. A coisa que a gente estava esperando para depois, da fogueira, no fim Deus honrou antes, não precisou nem esperar muito tempo, né? Deus honrou. Deus honrou. Dá certo, não dá? Dá muito certo. Só salientar aqui que o propósito da Fogueira Santa era a troca de espíritos, né? Quando a gente entra no propósito, quando é de coração, é firme, é verdadeiro, desde aquele primeiro dia que eu entrei, eu já senti a troca de espírito em mim. Então, hoje foi só o complemento de poder cumprir com o meu sacrifício, mas eu já sei que, a minha vida mudou por completo, de dentro para fora. Amém. Bem forte para o nosso Senhor, pessoal. Muito mais vai vir. Qual o nome do senhor? Fábio dos Reis. Seu Fábio, fazendo esse pacto com Deus segunda-feira, o que aconteceu? Eu tinha uma causa na justiça, fazia já 6 anos, né? De um carro, Livina, que foi tomado indevidamente pelo banco, né? Era na época o único carro que eu tinha de trabalho, né? E foi um oficial de justiça, pegou o carro na minha casa, né? E aí eu junto com a minha esposa montei uma ação, né, na justiça. Só que banco, né? Toda aquela complexidade, aquela situação. Essa ação ficou por 6 anos. Eu até pensei que já tinha perdido a causa, né? Sim. Mas o ano passado eu falei com o advogado recorreu, só que ele não tinha dado muitas esperanças para essa causa. E eu, semana passada, né, vim, entreguei a causa aqui no altar, né, junto com o pastor, oramos, né, na segunda-feira, e na quarta-feira Deus honrou e a causa foi liberada e caiu já na na minha quarta-feira? Na quarta-feira, um dia depois. Para você que está assistindo o testemunho do Fábio, você vai acompanhar agora imagens da oração que nós realizamos por todos que apresentaram aqui causas na justiça. Você trouxe a cópia, então, para apresentar no altar, Fábio? Sim, trouxe o documento, trouxe o celular que tinha a causa, né? A gente colocou em cima do altar, oramos e com fé aconteceu o inevitável ali. Realmente, assim, eu não contava mais com essa situação e Deus honrou maravilhosamente. Detalhe, 6 anos se arrastando. Se arrastando. Sem Deu perspectiva, certo. sem esperança, e Deus foi lá e honrou. E para essa pessoa que está assistindo, que tem causas na justiça, o que o senhor diz? Não perder a fé, né? Continuar a caminhada, vir aqui todas as segundas-feiras, né? Acreditar, honrar, buscar a palavra de Deus e colocar em ação. Não tem erro, funciona mesmo. Deu certo. Deu certo, graças a Deus. Para ou continua? Continua sempre. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Segunda-feira, 7 de agosto. Uma data para marcar sua vida. Representando todo o povo da Igreja Universal, bispos e pastores de 143 países estarão em concordância no Templo de Salomão, em uma noite jamais vista antes. Um grande clamor para que haja troca de espírito e, consequentemente, a mudança de vida. Prepare-se para o clamor mundial pela troca de espírito. Segunda-feira, dia 7 de agosto, exclusivamente às 22 horas, no Templo de Salomão, com transmissão em todas as capitais do Brasil. Muito legal, né? Que interessante, caso a caso. Há quem pagou dívidas, há quem abriu o próprio negócio, há quem recebeu uma causa.
mas são provas de que se você também estiver conosco aqui segunda-feira, você pode mudar a sua história. Pare de ficar se lamentando pelo que se perdeu, pelo que você sofreu. Agora é hora, minha amiga, meu amigo, de você levantar a cabeça. É isso aí, segue em frente. Deus é Deus e Ele está pronto para te abençoar. No livro de Jeremias, capítulo 29, na Bíblia, o próprio Deus, Ele diz, Ele sabe os planos que tem ao nosso respeito e é planos de fazê-los prosperar. E Deus não nos causa dano. Se você depois puder pegar uma Bíblia, lê lá para você ver, Jeremias 29, 11. É da vontade de Deus que você prospere, que a sua empresa venha vender, venha crescer, prosperar. Só que Deus não dá nada para ninguém. Deus, Ele retribui. Na medida que você faz a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Eu quero colocar um intervalo que fala mais sobre esse propósito da aliança que estamos vivendo. E a cada segunda-feira, entregando uma aliança consagrada e gratuita a todos que chegam aqui no Congresso. Ouça essas histórias. Eu tinha uma vida bem difícil. Vamos se dizer que a gente estava no fundo do poço, porque éramos em 3 irmãos e a condição bem precária, porque só tinha minha mãe, era mãe solteira, então passamos bastante dificuldade. Comecei a trabalhar, me casei, só que a situação continuou a mesma. Passamos por várias situações difíceis na vida. Inclusive, chegou o momento de o filho querer o leite para se alimentar e a gente não tinha dinheiro para comprar. Eu trabalhava na cozinha da minha casa, fazia os doces e saía vender na rua de porta em porta. Eu vendia os doces em consignações, andava pelas ruas de São Paulo com várias bolsas térmicas, pesando mais de 30 quilos de doce. E foi por essas dificuldades, foi assim que eu cheguei no Congresso. Diante de situações tão extremas e desesperadoras, muitos chegam a tirar a própria vida. Mas, e eles? O que fizeram? Depois de eu chegar ao Congresso e firmar uma aliança com Deus, tudo mudou. E através da aliança com Deus, nesse ano de 2023, a gente está com um projeto de expandir a loja e também me deu a direção de futuro, a gente vai franquear a nossa empresa. E isso é tudo para honra e glória de Deus. Porque eu nunca sonhei com isso e Deus, Ele me fez chegar aonde eu nem imaginava. E foi tudo através da fé, da aliança com Deus, de tudo que eu aprendi aqui no Congresso, da visão, da sabedoria que Deus dá pra gente, né? Mas isso não é o mais importante. O que eu tenho dentro de mim, que é o Espírito Santo, que me move, que me sustenta, é o meu patrimônio maior. O meu bem maior é o quê? É o Espírito Santo. Por quê? Porque hoje eu tenho paz. Hoje eu consigo encostar a cabeça no travesseiro e dormir, coisa que antes eu não tinha, por causa das preocupações, filho passando necessidade, a gente brigando por causa das dificuldades, mas hoje não. O Espírito Santo é o Consolador, Ele é o nosso bem maior. Segunda-feira, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Entrada e estacionamento são gratuitos. Nesta segunda-feira, eu estarei às 10 horas da manhã e também no horário das 15 horas, entregando uma aliança consagrada gratuita a todos. Pastor Juliano, ele estará às 7 horas da manhã, ele retorna no horário do meio-dia e às 19 horas. Juntos nós vamos dar as mãos para poder lutar pela sua vida. E não esqueça, quando você pegar a aliança, você vai colocar ou na mão esquerda ou na direita, vai colocar no bolso, na carteira, na bolsa, e aonde você for com essa aliança, você vai levar ela junto com você. Pastor Odoni, é símbolo de quê essa aliança? Do que ela é símbolo? O que ela significa? É a aliança entre o homem e Deus. Aliança com Deus. Deus estando à frente dessa empresa, você não fica na pior. Essas pessoas aqui, que você está acompanhando, vieram, católicos, evangélicos, espíritas, e cada uma delas tem um problema financeiro. Estão lutando para prosperar, vieram pegar a aliança. Você tem fé de estar conosco segunda-feira agora? Não sabe aonde fica o endereço? Você tem fé de sair da sua cidade para chegar aqui?
viajar se for preciso para chegar a Florianópolis segunda-feira? Então coloque imagens da catedral, produção, está aí, ó. Pode encher a tela, enche a tela, por favor. Está aí, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da cidade de Florianópolis. Segunda-feira nós temos os 5 horários de reunião. Você pode viajar se tiver fé para isso, sair da sua cidade, do seu bairro, chegar aqui. Estacionamento gratuito, todas as linhas de ônibus param em frente à nossa catedral, na Mauro Ramos, e nós vamos te ajudar. Vai dar início a uma nova história na sua vida econômica. Nós vamos agora diretamente com a nossa repórter que conversa com uma pessoa que tem uma história de superação. Você vai acompanhar esse caso via Skype, um atendimento. Você vai entender qual é a proposta de Deus dentro dessa reunião de segunda-feira. Olá, pastor e todos que estão acompanhando o nosso programa. A base familiar é fundamental para que a pessoa cresça com uma estrutura firme e segura. E a história de hoje vai inspirar muita gente. Vamos conversar com o Nelson. Oi, Nelson, tudo bem? Olá, tudo bem. Nelson, me conta um pouquinho como que você chegou no Congresso para o Sucesso. A senhora falou muito bem sobre a base familiar. Eu posso começar a minha história justamente na infância. A minha infância, ela foi relativamente abastada, né? Foi uma infância confortável no sentido econômico, visto que o meu pai ele tinha um mercadinho, né? Mas o real problema era as brigas. Tinha muita briga dentro de casa, tinha muita agressão física, muita agressão verbal. E aí, crescendo nesse lar conturbado, cheio de briga, eu acabei desenvolvendo depressão no lar, né? Junto com os meus pais. Até que chegou ao ponto da separação dos meus pais. E por conta da separação, eu vi toda essa vida econômica definhar. O que um dia eu tive, algo eu passei a não ter mais. Chegando ao ponto de, num dia, à tarde, na hora do lanche em casa, né, eu preparar um chá sem açúcar, pegar farinha e colocar pimenta para lanchar. Esse foi o meu lanche. O tempo passou, a depressão se agravou, chegando ao ponto de eu não querer mais ficar dentro de casa. Aí eu fui para as ruas. Aí começou com um dia, uma semana, um mês. Eu simplesmente saí da casa da minha mãe, meus pais separados, e eu ficava na rua. Inicialmente comia na casa de amigos, quando conseguia encontrar um. Dormia na casa de amigo, quando conseguia achar um amigo que permitia. Chegando ao ponto de eu não ter nada, Perdi o hábito de tomar banho, comecei a andar sujo pelos lugares. E aí, numa dessas, eu posso citar o meu fundo de poço, que foi quando eu fiquei sabendo que no hospital psiquiátrico aqui da cidade que eu moro, eles davam quentinha para moradores de rua. E aí, eu fiz, fui lá nesse hospital psiquiátrico e me vi numa fila de mendigo. Eu lá no meio desses mendigos lá esperando a minha vez para receber uma quentinha. A sua história, Nelson, não é muito diferente das histórias que a gente acompanha, né? Que a gente vê que o mundo está passando por uma transformação e muitas pessoas não têm essa base familiar no início. Você acha que isso influenciou aí essa atitude sua depois de passar tanta necessidade? Como que você chegou e conheceu o Congresso para o Sucesso? Antes de chegar no Congresso, eu me envolvi com uma jovem, que ela que me apresentou o Congresso. Quando eu a conheci, eu voltei para a casa da minha mãe e ela morou lá comigo, na casa da minha mãe um tempo. E lá na casa da minha mãe nem cama eu tinha. Ela dormia comigo num colchão no chão, essa jovem. E aí ela que me trouxe ao Congresso. No Congresso eu conheci uma fé que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Aquela fé assim, prática. Uma fé prática. Isso foi o que eu conheci no Congresso com as palestras. E aí a minha visão se abriu. Eu arrumei um emprego, eu aluguei uma casa para viver com essa jovem. A empresa que eu trabalhava me forneceu um transporte para eu me locomover. Mas ainda assim, eu tinha a sensação de faltar algo. Quando eu conheci, eu descobri o que faltava na minha vida, que era receber o Espírito Santo. O Congresso abriu a minha visão, a minha vida melhorou, mas mudança de vida só veio quando eu descobri que eu precisava do Espírito Santo. Aí eu comecei um processo, uma revolução na minha vida.
eu me limpei de toda a tristeza que eu tinha, eu me limpei da mágoa que eu tinha com meu pai. Eu fui atrás dele, eu estava há anos sem falar com ele, sem falar com meu pai. Eu fui atrás dele, pedi perdão e perdoar ele. Quando eu recebi o Espírito Santo, a minha visão se abriu, eu comecei a trabalhar por conta própria. Eu consegui comprar minha casa, consegui comprar meu carro, mas a certeza que eu tenho da minha salvação não se compara a nada que eu possa ter conquistado. E conta então para todo mundo que está te assistindo a importância de chegar ao Congresso e mudar, transformar a sua vida. Como que essa transformação ela aconteceu e como que está a sua vida hoje? O Congresso, ele é a porta de entrada a uma vida que você não crê que existe. Algo que você só vê em filme, algo que a felicidade parece algo distante. Quando você entra no Congresso, você descobre que é real, que é possível, que existe um Deus que te ama e quer te dar o melhor da terra. Hoje tenho minha casa própria, tenho meu carro próprio. Hoje eu tenho o prazer de viajar com a minha família, né? Nós projetamos, planejamos viagens juntos, viajamos. Hoje eu posso dizer que para quem dormiu no chão, hoje eu consegui comprar uma king size para mim do meu tamanho. Eu tenho 1,96, né? Hoje eu tenho uma cama que me cabe perfeitamente. Eu como o que eu quero, eu tenho o prazer de passear com a minha família, tenho o prazer de levar minha esposa em restaurante. E isso é nada comparado à alegria da certeza da salvação e o Espírito Santo na minha vida. Que história de vida exemplar. Eu agradeço muito a sua participação, Nelson. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar com vocês. E para vocês que estão nos assistindo, de um fundo do poço, teve esperança, teve fé. Quando a pessoa toma iniciativa, a história de vida ganha outros caminhos. E você também pode transformar a sua vida no Congresso para o Sucesso. É isso, eu fico por aqui. Voltamos com o Senhor no estúdio. Amanhã ou depois pode ser o seu testemunho sendo contado aqui no programa para o Brasil e para o mundo. Tenha essa fé de lutar contra a sua situação e chegar aqui no Congresso segunda-feira. Avenida Mauro Ramos, 1310. Você preparou seu copo com água? Preparou? Beba desta água aí agora. E seja por Deus, por meio desta água, abençoado. Pode beber, beba aí agora desta água e seja por Ele iluminado, tá bom? Vamos tomar essa decisão. Mediante a tudo que você viu e acompanhou, tome a decisão certa. Eu quero encerrar esse programa falando sobre a grande novena que estamos vivendo aos domingos, às 9h30 da manhã. Serão 9 domingos formando a novena, às 9h30 da manhã, para casos impossíveis, para curas milagrosas e para abertura de caminhos. Você que precisa, sim, de uma cura milagrosa, seus caminhos estão fechados, você tem um caso que é impossível na sua vida e você precisa desse milagre. Domingo agora, às 9h30 da manhã, juntos vamos estar vivendo essa novena, aqui na nossa catedral. Eu vou ficando por aqui, mas deixo essa chamada falando sobre domingo. Que Deus te abençoe. Meu forte abraço e até lá. Começou a poderosa novena no Templo de Salomão. Em uma só fé, em um só propósito, nós começamos a poderosa novena do Templo de Salomão. O Senhor tem que abrir os teus olhos e olhar desde os céus e os teus ouvidos atentar para a oração que é feita aqui agora, neste lugar. A grande oportunidade para que a graça divina venha ao seu encontro. Fui fazer os exames de rotina e o médico falou que eu estava com cisto nos 2 ovários. Saí da sala do médico com 6 caixas de remédio. Ele falou assim, já leva 6, mas não tem cura e você não vai poder ter mais filhos. Conversando com Deus, falando com Deus, vim até a igreja, comecei a fazer o tratamento com água. Fui fazer um exame e eu detectou que eu estava grávida. Eu já estou entrando no 8º mês já de gravidez. Se você precisa de uma cura milagrosa, de resposta para uma causa impossível ou de abertura de caminhos, venha usar sua fé e creia que Deus agirá de forma sobrenatural sobre sua vida.
Participe da poderosa novena no Templo de Salomão, às 7, 9h30 da manhã e às 18 horas, em todos os templos da Universal.